Mas nenhuma das bênçãos mais maravilhosa, mais grandiosa do que aquela que o Senhor realizou em nosso favor na cruz. A bênção do perdão de pecados, a salvação da alma, da possibilidade de herdar os céus. E nós estamos abrindo a semana da Páscoa. Nessa semana, muito é lembrado o sacrifício de Cristo por nós. São os últimos dias, as últimas horas, os últimos instantes. O Senhor Jesus vive após entrar pela cidade de Jerusalém, aclamado, usando o que vem em nome do Senhor, mas que também, um pouco mais à frente, já na sexta-feira, ouve o clamor do povo, a voz do desejo de crucificar, que caia sobre nós, sobre os nossos filhos, o sangue deste justo. Então nós vamos meditar nessa noite. Não é algo novo para você, nem para mim, eu sei. É uma palavra até que já tivemos oportunidade de mencionar um pouco, de outra maneira, em outros instantes também, junto à igreja, em outros anos. Mas eu gostaria de lembrar os pecados que conduziram Cristo à cruz, e verificar que são pecados comuns à nossa vida também, à nossa história. Que tudo aquilo que foi praticado lá, no sacrifício de Cristo, no julgamento de Cristo, na morte de Cristo, proveniente de sentimentos e propostas do coração humano, numa ação pecaminosa, desobediente ao Senhor, foram conduzindo Cristo à crucificação. E Ele morreu mesmo pelo pecado de todos nós. Esse pecado é o pecado da humanidade, e esse pecado, essas falhas, não só pessoas cometeram lá atrás, há quase 2000 anos atrás, mas nós também as temos praticado. O nosso semelhante aqui os tem realizado ainda hoje, né? E alguns danos e alguns prejuízos têm surgido. Nós precisamos trabalhar esses pecados diante de Deus, sobretudo para viver as mudanças, porque agora o pecado que nos vencia pode ser vencido por nós. Aquelas atitudes de desobediência podem ser transformadas, e nós podemos obedecer, porque há um Espírito que nos conduz à obediência ao Senhor. Então eu quero meditar com os irmãos sobre os pecados que levaram à cruz. Os pecados que conduziram o nosso Mestre, Senhor, eles que levaram a Jesus de Nazaré ao Calvário. Ações de seres humanos no tempo de Cristo continuam, para que nós possamos pensar nos pecados deles, quem sabe dos nossos, e buscar a graça de Deus para nós, de maneira que vivamos para a glória do seu nome, não mais para crucificá-lo em razão das nossas atitudes, pensamentos, ou propostas, ou ações, ou reações. Quero ler para os irmãos acompanharem esse texto de Isaías 53, que demonstra já um bom tempo antes da morte de Cristo, antes mesmo dele nascer, 600 anos antes do nascimento de Cristo, que ele haveria de pagar por causa dos pecados, que seriam os nossos pecados, que trariam sobre ele o sofrimento. Ele viria, morreria na cruz, verteria o seu sangue, e em razão das suas pisaduras, das suas feridas, das suas dores, que nós seríamos curados, sanados das nossas imperfeições, das nossas enfermidades de alma espirituais. Então acompanhe, irmãos, com atenção, por gentileza, a leitura desse texto de Isaías 53, a partir do verso 4. Eu vou fazer a leitura até o verso 12. O profeta Isaías está mencionando sobre o servo sofredor, que é Cristo, o enviado de Deus, que vem como cordeiro tirar o pecado do mundo. Certamente, verso 4 diante, capítulo 53, livro do profeta Isaías. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos
desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua prosperidade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse texto muito conhecido do profeta Isaías, ele retrata muito bem a morte, o sacrifício, as dores de Cristo, né? E de tudo aquilo que ele teve que padecer ao ser conduzido ao Calvário, ao Gólgota, ao Monte da Caveira, à morte, porque ele veio para morrer. E algumas considerações que eu quero fazer, porque Isaías deixa bem claro, foi por causa dos nossos pecados. O motivo é a nossa falha, é a nossa transgressão, é a iniquidade que praticamos, é os erros que cometemos. Qual o ser humano que não comete erros? Qual o cidadão ou cidadã, né, que não falha, não erra nas suas escolhas, nos seus sentimentos ou pensamentos, não desobedece a Deus ou não se omite diante da vontade de Deus, que é claro. Isso nós chamamos de pecado, os erros que praticamos, as escolhas erradas que fazemos, a desobediência que às vezes realizamos contra a vontade, contra o querer de Deus, seja por pensamentos ou por palavras. Às vezes a palavra certa do jeito errado, outras em alguns momentos o pensamento que passa tão ligeiro na nossa mente, mas se fosse praticado por nós, conduziria uma ação muito falha, muito medonha até, contra Deus, contra o próximo, contra a nossa vida, contra a verdade. E graças a Deus, o Senhor, que é Jesus, nos amou e nos amou até a morte de cruz, mesmo sendo nós ainda pecadores. Apesar de quem somos, Deus nos ama, vem ao nosso encontro em Cristo, manifestar sobre nós, junto de nós, o seu cuidado, o seu carinho. Mas em razão das nossas falhas, por causa dos nossos pecados, do pecado da humanidade. Nós vamos fazer uma avaliação histórica rápida de como foi a morte de Cristo, mas nós vamos começar da morte para trás. Vamos começar daqueles que foram os agentes da morte, que são os soldados, e vamos ver se nós chegamos aqui até Judas Iscariotes, um dos apóstolos, um dos discípulos, aquele que o traiu e o vendeu, o 30 moedas de prata. Vamos observar os sentimentos e o que ia no coração, na vida de cada um dos seres humanos, agentes que, em razão do pecado, das falhas, o levaram, conduziram à cruz. Vamos começar então com os soldados, que marca, irmãos, os registros bíblicos na vida dos soldados no tempo da crucificação, é a maldade, a violência e a crueldade dos seus corações. Os soldados que participavam da crucificação eram os mais sanguinários, aqueles que tinham coragem de realizar os atos mais medonhos contra uma vida, aqueles que de fato, de verdade, não tinham qualquer amor, que não tinham no coração a compaixão. Eram homens separados como soldados do Império Romano para os rituais que envolviam a crucificação das pessoas.
que era a morte trazida àqueles que realizavam seus crimes hediondos. Pessoas que também eram capazes de expressar maldade contra o próximo, perversão, violência. E esses soldados eram treinados e reservados para os rituais da crucificação, pena de morte usada pelos romanos para punir os malfeitores no seu tempo. Uma morte muito violenta, causava muita dor, a começar pelo período de zombaria, pelo momento em que eles escarneciam daqueles que eram condenados à morte da crucificação. Por isso quero lembrá-los e quero pedi-los que abram as suas Bíblias em Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, o evangelista vai trazer aí a reflexão sobre a morte de Cristo, mas vai expressar no verso 17 a 19 os soldados o tomando para a crucificação. Eu quero ler e quero que vocês acompanhem com atenção. Marcos 15, verso 17 a 19, Jesus é entregue por Pilatos nas mãos dos soldados. E o texto bíblico, Marcos vai dizer: vestiram-no de púrpura, e descendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E os saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com caniço, cuspiam nele, pondo-se de joelhos, o adoravam, fazendo, irmãos, uma encenação, como que zombando daquele que era identificado, reconhecido como rei dos judeus. Depois de toda essa encenação, de toda essa zombaria que Cristo sofre, ele é levado a um pátio, lado de fora, um pátio. Ele é açoitado com muitos açoites, com ferramentas não só que marcavam, mas que perfuravam, que rasgavam a sua pele, pelos soldados chamados de cães. Eles rosnavam, eles batiam, eles se apresentavam como ferozes. Eles eram os soldados usados para o momento dos açoites, e eles não poupavam nem de nenhuma maneira e em nenhum momento os muitos cortes, os muitos açoites no corpo daqueles que estavam para ser crucificados. Basta nos lembrar algumas imagens, como do filme Paixão de Cristo, pelas marcas do corpo daquele ator que representavam os açoites do corpo de Cristo. Não havia lugar sequer nas costas, no peito, nas pernas ou nos braços que não receberam dos muitos açoites da ação violenta, maldosa, cruel dos soldados que o crucificaram. Então há muito que comprova para nós essa violência toda, essa maldade, essa crueldade toda. No momento em que Jesus está sedento na cruz e pede ainda numa ação de misericórdia, de pedir misericórdia e compaixão, água, um pouco de água, eles embebedam uma esponja com vinagre e dão, oferecem a Cristo para que ele viva. Então é parte da maldade, da crueldade na ação dos soldados que o crucificam. Irmãos, maldade, crueldade, violência não está longe de nós. Está nas nossas ruas. Faz parte, infelizmente, da história da nossa própria casa. O ambiente onde você vive, alguém está lá e às vezes age com muita perversidade, com muita maldade. Em alguns momentos, nós mesmos somos violentos, se não com a força bruta, às vezes com as nossas palavras. Nós ferimos profundamente as pessoas. E algumas palavras que soltamos são palavras que você percebe, maldosas, para pegar, para doer mesmo. E às vezes nós fazemos isso. É para desarmar aquele que vem contra nós. É para, quem sabe, nos ajudar como argumento numa discussão junto a um assunto qual nós estamos perdendo. Mas nós temos ainda uma carta na manga. Vamos nos lembrar de alguma coisa, vamos agir com maldade, pisando no calcanhar de Aquiles,
na fragilidade, na dor daquele que às vezes discute conosco e que naquele momento merece ser vitorioso pela sua posição, pelo conduzido discurso, mas é totalmente desarmado ou desarmada pela crueldade das nossas palavras. A violência, a maldade, ela faz parte das decisões da história dos seres humanos. Não há uma história sequer de vida, uma história de país, de nação, de povo, de língua, de tribo, onde não se levante alguém maldoso, alguém violento, alguém perverso. Por isso que os filmes vendem bem, porque tem sempre o mocinho, mas tem também o bandido. Tem aqueles que cumprem as leis, mas tem aqueles que ferem as leis. Tem aqueles que respeitam, que amam, que cuidam do próximo, mas tem aqueles que se agradam em ferir o próximo, em ferir o outro. O pecado desses soldados é pecado comum na nossa vida, na nossa história. É pecado comum nas nossas cidades. É difícil você encontrar, né, uma pessoa totalmente boa. Até aqueles que são bons, em algum momento, as suas piadinhas, as suas palavras, ou às vezes até o seu silêncio, vai expressar uma certa maldade, uma certa crueldade com alguém à sua volta. Porque ninguém é bom o bastante, ninguém é totalmente bom. Porque nós temos o pecado, nós temos uma natureza pecaminosa. E é natural, é comum ao pecador ser mau. É comum ao pecador ser às vezes violento. É comum ao pecador ser cruel nas suas palavras, nas suas ações, ou quem sabe na sua negligência, na reação que você tem. Então não é só os soldados, somos nós. Não é pela maldade deles, é pela nossa maldade. Não é pela violência que eles praticaram, mas eles praticaram, só que às vezes nós também as praticamos. Numa intensidade menor, de uma forma às vezes, quem sabe, mais velada, não a público, não no curso da história, de forma que todos saibam, que todos vejam, mas também nós sabemos ser maus. E nós precisamos lidar com essas maldades, com essa violência. Às vezes com o texto que você põe na internet, com uma imagem que você solta lá, né, para que todo mundo veja. É uma atitude de maldade, é uma atitude de agressão, é uma atitude de violência contra alguém, é uma crueldade contra a história, às vezes, de alguma pessoa. Então, é muito comum, faz parte do ser humano, e não é só os soldados. E quando nós vemos, e às vezes nós imaginamos os soldados, a primeira expressão nossa é: como puderam fazer isso com alguém tão bom, com alguém tão justo? Porque Isaías nos lembra a doçura de Cristo. Ele fala: como cordeiro ele foi ao matador. Ele não abriu a sua boca, ele não resmungou, ele não se defendeu, mas ele se entregou. Ele se entregou aos açoites, ele se entregou à crueldade, ele se entregou à zombaria, ele se entregou ao ridículo de ter que carregar a cruz e a tudo aquilo que representava atravessar com o madeiro pelas ruas de Jerusalém em direção ao Monte da Caveira, ao Gólgota. Ele padeceu todas essas dores, ele foi vítima de toda essa violência, de toda essa maldade, de toda essa crueldade. E quando nós pensamos naqueles homens que foram os agentes diretos da crucificação e da morte, quando Jesus pede clemência apenas para poder, quem sabe, tomar um pouco mais de água, eles enviam vinagre. A nossa primeira pensamento é: como puderam fazer isso com o nosso Senhor? Como puderam ser tão maldosos? Mas a maldade que foi no coração deles é a maldade que existe no nosso coração, na nossa mente, nas nossas intenções, nas nossas ações, na resposta que damos a determinadas circunstâncias da vida, na maneira como reagimos diante de junto a algumas pessoas, conhecidas, desconhecidas, da família ou da vizinhança. A crueldade não é um privilégio dos soldados. O apóstolo Paulo chega a dizer que a maldade está sempre dentro de nós. Aquele mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, quando percebo, eu já fiz. Então, quando pensamos nos pecados que levaram à cruz, que o conduziram à morte, a primeira ação é os soldados. Os agentes diretos da crucificação. Aqueles que bateram, aqueles que maltrataram, aqueles que fizeram sangrar, aqueles que o mataram na cruz do Calvário. Mas o que foi dito de Jesus, nas suas palavras até na cruz, com respeito aos soldados? Qual foi a expressão que ele dirigiu a Deus, ao Pai Celeste, referente àqueles que o maltrataram e que eram
os agentes deles à sua morte. Jesus vai dizer ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É atitude de perdão, é atitude de um Deus que vê diferente da maneira do que nós vemos, de um Deus que entende que Ele veio e que a sua morte e todo o seu sofrimento é para ajudar estes homens, é para recuperar estes homens, é para mudar o coração deles e as suas propostas e as suas intenções. É para que não somente os soldados, mas outros homens e mulheres no decurso dos anos pudessem ver cessar a crueldade das suas almas, a maldade dos seus corações, a violência dos seus braços ou das suas palavras. Então, são pecados deles, mas são pecados meus e seus, pecados que o conduziram à cruz. Um outro agente importante que a Bíblia nos mostra com respeito à crucificação é Pilatos. Pilatos é aquele personagem conhecido pelo lavar das mãos. Mesmo muitas pessoas que não conhecem a Bíblia, nem os seus textos, sabem da história de Pilatos. E usam até Pilatos como exemplo daqueles que não querem se comprometer. Dizem, com Pilatos, ele lavou as mãos. Com Pilatos, ela lavou as mãos. Não se comprometeu, não quis se envolver. O texto, irmãos, que nos ajuda a identificar esta atitude é Mateus 27, o verso 23 e 24. É o primeiro dos evangelhos. É Mateus contando aos judeus sobre a crueldade que foi trazida ao nosso Senhor e Mestre Jesus. Pilatos era o governador da província romana junto à Judéia. Pilatos é aquele a quem cabia o julgamento de Cristo. Esse julgamento foi envolvido por falsas testemunhas, pessoas que vieram dizer ser ele o blasfemador, o perturbador da ordem, alguém que queria se colocar no lugar de rei dos judeus, ou até mesmo no lugar de César, tirando de César a sua autoridade política. Vem sendo apresentado como uma ameaça ao império, como uma ameaça aos judeus, como aquele que de fato aflige a fé e nega a fé de Israel, se apresentando como o próprio Deus na terra, como o Messias prometido. E Pilatos, então, irmãos, é aquele que vai ter a obrigação de ser o juiz da causa do julgamento de Cristo. Um julgamento assim muito bem tramado, feito muito às pressas. Jesus foi preso na sexta-feira à noite e pela manhã já estava certo do seu veredito. O povo vai aclamar crucifixo e Pilatos vai o entregar aos soldados para os rituais da crucificação. Na mesma sexta-feira, Jesus vai ser crucificado e morto. Um processo muito rápido, muito bem armado, muito bem montado, com falsas testemunhas de acusação, para poder tirar a vida do nosso mestre. Mas há algumas questões que envolvem a participação de Pilatos, que demonstram as suas falhas, seus erros, seus pecados, e que levaram Cristo à morte, e que eu estou destacando aqui como a injustiça e a sua covardia. A covardia é um sentimento que pode nos levar a muitos erros, que pode nos impedir de muitos acertos. A falta de coragem para enfrentar as situações e as circunstâncias, para tomar a decisão certa. Mas o que corre pelos tribunais em Jerusalém, nas mãos de Pilatos, é a injustiça. E ele mesmo declara algumas coisas que nós sabemos, que nós conhecemos e que a Bíblia nos relata com muita clareza, que faz parte da injustiça e da covardia que ele demonstra nesse processo. Mateus capítulo 27, verso 23 e 24. Pilatos está julgando a causa de Cristo. E ele vai dizer: que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais clamavam mais: seja crucificado.
crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Algumas questões que envolvem o contexto. A mulher de Pilatos havia sonhado, no sonho ela muito sofreu por causa de Cristo. Foi um alerta. E ela chega para Pilatos e diz: muito cuidado com a decisão que você vai tomar, com o veredito que você vai dar. Em sonho, muito sofrido por causa deste homem. Pilatos avalia todas as questões, ouve as testemunhas, desejando ser um bom juiz junto aos judeus. Ele verifica então: não há nenhum mal desse justo. Ele declara a justiça de Cristo, a boa conduta, o bom princípio, o bom caráter, a atitude ilesa de qualquer condenação, a pureza de coração, a pureza de alma, os grandes e preciosos valores das suas práticas, das suas palavras, a riqueza dos seus ensinos. Pilatos não ouviu apenas as testemunhas, mas com certeza buscou ouvir muito mais pessoas. E o que ele verificava da vida, da história de Cristo, era cada vez mais certo: esse homem é um justo, esse homem não merece ser condenado, esse homem, ele não merece ser morto por crucificação, ele não é malfeitor, ele não é bandido, ele não é um sem caráter, ele não roubou o povo, ele não maltratou ninguém, seus atos são de compaixão, são de misericórdia, seus ensinos são preciosos e são dentro da lei. Esse homem, ele não lesa o governo, nem mesmo o título de César. Ele paga impostos, sempre pagou. Ele não movimenta o povo contra o imperador romano. Ele não quer montar em cavalo branco e montar o seu próprio império, o seu próprio governo. Ele é aquele que tem medo de se diz rei dos judeus. Ele é alguém que até diante dos seus acusadores não abre a sua boca para se defender. É um homem manso, é um homem humilde, é um homem simples, é um homem de valor, é um homem no qual não há qualquer dor, qualquer erro, qualquer falha. Por isso, irmãos, no papel de juiz, o que era correto Pilatos fazer? O que um juiz faz com aquele que se identifica em razão das provas, em razão das questões que se consegue verificar nos caminhos do processo de que ele é justo? O veredito é: olha, não há mal nesse justo, ele vai ser solto, ele vai ser livre, ele vai continuar a sua vida, ele vai seguir pelos seus caminhos e ele vai ser declarado inocente, vai retomar a sua vida, para seguir a vida sem qualquer problema, sem qualquer acusação, sem dever nada a ninguém, com a ficha limpa, com o nome limpo, livre para ir e vir, como um bom cidadão que é. Acontece, irmãos, que há algumas questões que envolviam Pilatos e os judeus. Primeiro, porque Pilatos era um governador bem malvado também, bem violento, bem duro contra os judeus. Para manter a sua autoridade no governo, ele não pensava duas vezes antes de lançar no cárcere e antes de dar algumas chicotadas, para servir de alerta, para servir de exemplo contra aqueles que porventura estivessem pensando alguma coisa contra o império ou contra o imperador. César Augusto. Por isso que ele até sugere: olha, vamos fazer o seguinte, não tem problema, não tem mal nenhum dele, mas nós vamos açoitá-lo bastante, vamos liberá-lo. Eu já faço isso, já fiz isso com muitos judeus, até alguns que eu julguei também ser justo, mas para servir de exemplo, para manter a mão dura do império, para mostrar do que nós somos capazes. Já açoitamos bastante, já aprendemos muito dos inocentes, e já os liberamos, mas eles levaram consigo a lição e serviram de exemplo a outros que porventura estivessem pensando alguma coisa. Ele trazia as coletorias de impostos dos judeus, impostos mais pesados do que aqueles que César pedia às vezes.
mais pesados do que aqueles que eram pagos em outras regiões. Pilatos queria manter a sua posição de bom governante diante do imperador César Augusto. Os judeus não gostavam de Pilatos, da sua ação política, administrativa, de governo. Era tido como um homem sanguinário, um homem temível. E Pilatos vê uma oportunidade de equilibrar as coisas, de atender os judeus naquilo que ele quis pedir, para que os judeus tivessem uma visão melhor de quem ele era, de atendê-los agora para poder pesar a mão depois dos impostos, de atendê-los agora para mandar prender e açoitar outros depois, para continuar sendo temível, mas fazendo agora uma média com a população, através do julgamento de Cristo. E é por isso que ele declara culpado e condena a pena de morte por crucificação, que era uma pena de morte somente a malfeitores. A Jesus a quem ele declara ser justo. A injustiça correndo no tribunal romano, na província da Judéia, por meio do governador Pôncio Pilatos. Será que há injustiça no nosso país, nos tribunais, nos processos? Será que há injustiça nas nossas mãos, quando julgamos as pessoas, quando tratamos com os nossos irmãos, ou com os nossos pais, ou com o nosso cônjuge, ou com o nosso vizinho? Será que somos sempre justos quando advogamos a nossa causa e partimos em defesa de nós mesmos, dos nossos propósitos, dos nossos princípios, dos nossos valores, das nossas ideias? Será que sempre estamos sendo justos com todas as circunstâncias, com todas as pessoas, com todas as justiças da lei? Será que há justiça em algumas leis que são promulgadas, ou há interesses escusos ou claros em algumas das leis que são feitas, promulgadas junto à nossa nação, junto à nossa cidade? Será que a injustiça é uma ação só de Pilatos ou pode ser nossa? A injustiça, irmãos, faz parte da nossa história. Se você for ser sincero consigo mesmo, você vai perceber que em algum dia, em algum momento, você foi injusto com alguém e nem pediu perdão, e nem procurou para saber, e nem foi lá, quem sabe, para dizer: olha, você me perdoa, eu quero te restituir aquilo que eu fui injusto com você. Pilatos fez a declaração de Cristo como culpado diante de saber que ele era justo e inocente, porque ele se acovardou e não foi capaz de enfrentar a multidão. Isso é o texto que nós lemos. Quanto mais ele falava, quanto mais ele insistia: vamos açoitá-lo, vamos soltá-lo, vamos trocá-lo por Barrabás, vamos dar clemência. O povo mais se irritava, cada vez fervia mais o caos, a irritação do povo crescia, o tumulto crescia, e o povo pedia: crucificam, crucificam, caia sobre nós, caia sobre nossos filhos o sangue desse justo. De maneira que ele não aguentou a pressão, ele se acovardou, e ele preferiu optar pela média. Vamos fazer média com os judeus, vamos entregar o justo como se fosse um malfeitor, vamos crucificá-lo, a morte mais medonha, mais doída, mais dolorosa de toda a humanidade. Se acovardou pela pressão popular. Hora H, na hora da prova, na hora dele ser justo, na hora dele cumprir bem o seu papel, o que ele fez? Ele se acovardou e lavou as mãos, tentando se isentar, e lavou as mãos. Mas hoje nós sabemos, e no tempo de Cristo também, muitos ficaram sabendo, e até o fim da história da humanidade, muitos ainda vão saber, que
Pilatos foi injusto e foi covarde. Quantas das vezes o nome de Cristo não foi sustentado por nós, nem a nossa fé em Cristo por covardia? Porque eu preferi fazer uma média com alguém. Porque eu não tive coragem na hora H sustentar a minha fé. A vontade de Deus para a minha vida e você para a sua. Quantas vezes nós abrimos mãos, nós lavamos as mãos por covardia. Não temos a coragem, não aplicamos a justiça, e não falamos daquilo que é justo, e não proclamamos aquilo que de fato seria honesto da nossa parte, no sustento da fé, porque nos acovardamos, ou porque somos envolvidos e conduzidos por algum interesse pessoal. Chegamos a lembrar de Pilatos para dizer, esse lavou as mãos, esse é covarde. E chegamos diante de Pilatos para dizer, esse aí praticou injustiça, sabia que Cristo era inocente, mas o condenou. Às vezes nós condenamos inocentes. E às vezes nós buscamos a prática da injustiça para beneficiar a nossa vida, para nos levar, quem sabe, aonde nós desejamos ir. Porque é os pecados deles, irmãos, mas é também os nossos pecados que conduziram Cristo à cruz. A inveja dos principais sumos sacerdotes. Esse texto eu gostaria que vocês lessem comigo, é Marcos 15, verso 9 e 10. Vamos ler juntos? E Pilatos lhes deu, dizendo, quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Ele bem sabia, Pilatos, que Jesus foi entregue às suas mãos por inveja dos principais sacerdotes. Crescia a popularidade de Cristo, crescia a credibilidade de Cristo, crescia diante da população judaica os seus ensinos, e a cada dia pessoas mais se agregavam em segui-lo como discípulos, em acompanhá-lo, em contemplar os seus feitos, em confiar-lhes a vida, em aguçar os ouvidos para ouvir os seus ensinos. Diminuía a popularidade dos principais sacerdotes, que muitas das vezes enganavam o povo, que muitas das vezes usavam do recurso da religião para conduzir o povo onde eles achavam que seria melhor e mais lucrativos para eles. E quando eles contemplavam a popularidade, a credibilidade de Cristo crescendo, eles viam Cristo como uma ameaça. E eles desejavam muito que o nome deles crescesse como crescia o de Jesus de Nazaré. E que o respeito e que a credibilidade do povo fosse para com eles, como era para com Jesus, o chamado Cristo. E eles começaram então a procurar um momento oportuno para entregá-lo, para eliminar a sua voz, para acabar com a sua vida. E não foi uma vez, mas muitas vezes que eles enviaram soldados no propósito de prendê-lo. Em algumas ocasiões os soldados paravam, ouviam os discursos de Jesus e voltavam para casa e diziam para os sumos sacerdotes, olha, nós não tivemos como compreendê-lo, ele fala como quem tem autoridade, ele fala com ousadia, não há como prender um homem desse, ouvindo o discurso que ele anuncia, que ele prega. Ele fala de justiça, ele fala de paz, nós vamos para lá prendê-lo, nós vamos para lá aplicar a injustiça, no que nós vamos pegar, por que nós vamos prendê-lo, qual a razão vamos dar de explicação para o povo? E eles andavam junto ao ministério de Cristo, olhando os ensinos de Cristo, e vez por outra, esperavam um momento oportuno para pressioná-lo com perguntas, para encurralá-lo em situações e circunstâncias que eles achavam difíceis, quem sabe pecaminosas, na qual Jesus pudesse ser julgado por fazer isso, ou por se assentar em determinada mesa, ou para esperar de uma mulher a unção da sua cabeça com um unguento precioso, um perfume caríssimo, ou por perdoar uma mulher pecadora, ou por se assentar à mesa de coletores de impostos, ou de parar no caminho para conversar com publicanos, que eram considerados pelos judeus como os gentios, como estrangeiros, como um povo imundo, o qual não tinha parte no reino de Deus como os de Jerusalém.
por trazer algumas ações de compaixão, realizar alguns milagres no dia de sábado, e ser questionado sobre a guarda deste? Mas o que leva os principais sacerdotes a entregá-lo é a sua inveja. A inveja é um sentimento poderoso, que pode nos conduzir a muitas atitudes ruins, maldosas, perversas, que pode nos levar a fazer muitos planos contra a vida de muitas pessoas, porque você queria ser igual ela é, você queria ter o que ela tem, você queria ocupar o lugar que ela ocupa, você queria às vezes ser feliz como você vê que ela é, não consegue, ter o reconhecimento das pessoas que ela tem, e você ainda não adquiriu, e por isso começa a tramar, o que eu posso fazer para tirar dela aquilo que eu gostaria de ter e não tem, para que ela não tenha também, para que não fique passando isso na minha cara. Os sumos sacerdotes, eles armaram contra Jesus e o entregaram a Pilatos, e Pilatos bem sabia que o fizeram por inveja. Um sentimento tão comum, irmãos, ao nosso coração, que nasce às vezes por coisas bobas. Inveja de uma roupa que um usa, de um cordão que o outro tem, do carro que ele comprou. Coisas que são consideradas no reino de Deus como nada. Coisas que são consideradas por nós mesmos, seres humanos, como nada, porque ninguém leva nada desse mundo, não de bens materiais. Às vezes, por causa da beleza, que o tempo faz questão de estragar, de fazer perder. Porque as rugas surgem, a gente envelhece, pela robustez, pela beleza, pelo corpo escultural desse ou daquele, deixa o tempo cuidar. Bobagem ter ciúme, ter inveja, de coisas materiais, de circunstâncias que vão com o tempo, que hoje floresce, que amanhã murcha e seca. E estes homens estão movidos pelo seu ciúme, pela sua inveja, arquitetando um plano de morte. Olha onde pode chegar o coração, a mente que é movida pela inveja. Pode começar a pensar, só matando. Só matando. Nós devemos guardar o nosso coração de um sentimento assim, para que não venhamos a planejar contra a vida de alguém, situações difíceis. Mas quem entregou Jesus ao sumo sacerdote é Judas, o discípulo de Cristo, o discípulo da perdição, que o vendeu por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata é o valor mais baixo que se poderia dar à vida de alguém. É o valor de um escravo, baixa ralé, que pouco serviria para o trabalho. Um escravo, quem sabe, doente. É o preço mais baixo que se pagava pela vida de alguém no mercado. Judas vai entregar Jesus pelo preço mais baixo que poderia se pagar quando você ia conversar, mercadejar a vida de alguém. 30 moedas de prata. O valor de um escravo não muito bom, que não podia trabalhar muito. Quem sabe, com as suas limitações físicas. É o preço que Judas combinou para entregar a vida do seu mestre. O que move o coração de Judas, é claro, a cobiça. Não porque ele vendeu só Jesus por moedas de prata. Num preço tão baixo, por que ele não pediu mais? Mas porque isso fazia parte do caráter de Judas, da vida de Judas. E nós encontramos isso em João 12, verso 4 a 6. Evangelho de Jesus conforme João, capítulo 12, verso 4 a 6. Nós vamos encontrar a narrativa que tem uma sequência de atos. Primeiro, Jesus é ungido em Betânia por Maria. Um unguento precioso, um perfume que valia 300 denários. Um denário era pago por um dia de trabalho, de serviço de um trabalhador braçal diarista. 300 denários correspondia a 300 dias de serviço, um ano de trabalho. Se formos
tirar aí os sábados, que os judeus não trabalhavam, e as festas. 1 ano de trabalho custava aquele perfume. De repente, Maria chega, abre aquele bálsamo e derrama todo ele sobre a cabeça de Cristo, sobre os seus pés. Judas vai levantar a sua voz para dizer: por que nós não vendemos esse perfume? Esse desperdício é muito grande. Porque esse perfume não foi doado aos apóstolos para que fosse vendido e pudéssemos auxiliar os pobres. Temos tantos pobres, tantas pessoas necessitadas, e de repente alguém pega 1 ano de trabalho, vem aqui e derrama aos pés de Cristo. Que desperdício é esse? Jesus entende que ele está sendo preparado para a sua morte, seu corpo, que o que ela faz é um sinônimo de gratidão, por tudo aquilo que ela recebia de Cristo, por tudo aquilo que ela via na pessoa de Cristo, é sinônimo de adoração, de respeito. Jesus vai dizer: os pobres sempre terão convosco, sempre vai ter alguém mendigando por aí, precisando do vosso auxílio, do vosso socorro. Eu não, eu estou a ponto de ser morto, estou muito perto de ir embora, de partir. E o que ela fez vai servir para balsamar o meu próprio corpo. É sinônimo de gratidão, é momento em que ela está me honrando. Isso me agrada. Jesus está dizendo, isso faz bem. Mas João, irmãos, traz uma declaração que os outros evangelistas não trazem, com respeito a Judas. Porque quem faz a reclamação é Judas. Verso 4, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 200 denários e não se deu aos pobres? João vai fazer um comentário, participação dele na história. Isso disse ele, verso 6. Não porque tivesse cuidado com os pobres, pouco se importava com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Ele era o tesoureiro dos apóstolos, e vez por outra ele roubava da tesouraria dos apóstolos. Era ladrão. Faz parte da natureza dele já lucrar, querer lucrar. A cobiça está dentro do seu caráter, faz parte da sua vida. É algo com que ele não sabia lidar. O coração cobiçoso. Nosso país está passando por crises econômicas e políticas, fruto de corações cobiçosos. De recursos que existem e que são mal administrados. De contas, de finanças que vêm, mas que são embolsadas aí por muitos bolsos e por menos projetos. Por gente que já tem bastante, mas que ainda quer ter mais, acha que é pouco. Por gente que já ganha bastante, o suficiente para viver bem, mas que não consegue se livrar de meter a mão na tesouraria de um recurso que não lhe pertence. A bolsa não era de Judas, era dos apóstolos. Como muitos recursos do nosso país não são dos nossos governantes, são do povo, são retirados do povo, e é para servir o povo, para atender o povo. Cada trabalhador é digno do seu salário, e eles têm que ganhar os salários. Mas a cobiça dos nossos corações, do coração da vida de muitos nossos governantes, levam a nossa nação, o nosso povo a circunstâncias difíceis. A nossa cobiça, às vezes, faz com que venhamos a nos envolver com uma mentira, quem sabe para lucrar mais num negócio. Tentando esconder um erro, tentando esconder um podre, uma batida do carro, para quem sabe vender por um preço melhor. Porque não é só os governantes, somos nós. Não é só Judas Iscariotes, sou eu e você. E são os sentimentos, irmãos, e os pecados que levaram Cristo à cruz. Mas há uma grande graça nessas coisas, que é que Cristo veio para nos livrar desses pecados, para ver em nós a justiça em meio à injustiça, a bondade em meio à maldade, a administração correta, honesta,
contra a cobiça. Porque os pecados que o conduziram à cruz são pecados os quais nós não precisamos viver mais, não precisamos praticar mais. Porque Ele vem nos tirar dos pecados para aplicar à nossa vida a justiça. Ele vem nos tirar de uma vida pecaminosa para dar à nossa vida a possibilidade de não pecar. De não continuar cometendo os mesmos erros. Porque a cada momento que cometemos os mesmos erros, nós estamos crucificando a Cristo na nossa vida. O castigo que Ele já sofreu é para produzir a paz. Os sofrimentos que Ele padeceu é para trazer cura para nós. E quando Ele olha a sua vida lutando e vencendo o pecado, Ele diz, valeu a pena. Mas quando Ele olha eu e você, sendo pegos nos mesmos pecados, caindo nas mesmas iniquidades, Ele diz, que pena, Ele ainda não entendeu. Ela ainda não percebeu. Que pode se livrar, que deve se livrar. Por isso, irmãos, nós devemos, nesta semana e durante a nossa vida, pensarmos muito bem nos pecados que praticamos, porque são eles que levaram Cristo à cruz. Mas se nós continuarmos praticando esses pecados, quer dizer que o amor de Deus por nós não valeu tanto, porque Ele nos alcança do jeito que a gente está, mas Ele não tem nos transformado, nos tornado pessoas melhores. E o amor de Deus, Ele é tão grande que Ele não quer que fiquemos do jeito que estamos. Ele não quer que vivamos os mesmos erros, as mesmas falhas. Ele quer que sejamos vitoriosos sobre aquilo que nos vence, sobre as falhas, os pecados, a iniquidade que às vezes nós cometemos, sobre as transgressões que a nossa alma, que o nosso coração realiza. O Senhor Jesus vai olhar dos céus e vai dizer, valeu a pena o penoso trabalho da minha alma quando contemplar em nós corações que lutam contra o pecado e que os vencem, que não são vencidos. Mas que glorificam o nome de Deus por uma atitude de vida nova, diferente, diferenciada. Ele nos ama tanto que Ele não quer que fiquemos nessa condição, porque o pecado é danoso, gera prejuízos, gera feridas. Conduz o coração humano por caminhos escorregadios, caminhos que aos olhos humanos às vezes parecem ser bons, mas são caminhos de morte. Seu fim não é o melhor. Então, reconhecendo o amor de Deus, reconhecendo a graça de Deus, vendo o esforço, o quanto o nosso Senhor sacrificou por nós, nós devíamos nos sacrificar um pouquinho para vencer os pecados que nos vencem, devíamos nos esforçar um pouquinho mais, para corrigir a nossa vida, a nossa fala, o nosso pensamento, os sentimentos que brotam no nosso coração e às vezes são fomentados por nós mesmos, porque nos dão prazer, porque inflam o nosso ego, porque nos atendem bem nas nossas vontades. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que reconhecemos um que sacrificou, que deu a vida, para que pudéssemos viver vida diferente. As coisas velhas já passaram, e coisas novas vão sendo feitas, pela graça de Deus que nos assiste.